Vamos lá. Por que eu quis falar desse assunto, né? Democracia racial. É um tema que está aí na boca do povo, né? Muita gente já fala sobre isso, tal. É um tema caro à formação brasileira e é um termo, né? É um conceito bastante controverso da nossa sociologia. Então, quer dizer, sempre quando as pessoas falam sobre democracia racial, hoje em dia, né? Sempre ou quase sempre, né? Elas falam no sentido de criticar o conceito, dizer, democracia racial não existe no Brasil, né? Isso foi uma bobagem que o Gilberto Freire, que foi o grande sociólogo brasileiro, inventou, né? Então as pessoas gostam de usar o conceito para criticá-lo. Então é sempre no sentido de negar o conceito, dizer, democracia racial, não existe no Brasil, tá? Mas assim, eu acho que esse conceito precisa ser relativizado, né? Então, quer dizer, não dá para a gente negá-lo totalmente e também talvez a gente não possa aceitá-lo totalmente. Eu acho que ele precisa ser colocado em perspectiva e é isso que eu pretendo fazer aqui hoje com vocês, né? Tentar colocar um pouco em perspectiva o conceito de democracia racial a partir de uma pesquisa que saiu na semana passada. Então, o IBGE divulgou uma pesquisa na semana passada que diz o seguinte, então eu pedi para o Gabriel colocar aí na tela, eu peguei lá do G1, mas é de uma pesquisa, né? Então o G1 só está noticiando uma pesquisa do IBGE que diz o seguinte, olha lá, população que se declara preta sobe para 10,6 em 2022, diz IBGE. Então, o percentual era de 7,4 há 10 anos, né? Em 2012. O maior grupo racial do país é o da população que se declarou parda, com 45,3%. Bom, eu vou ler um pouquinho da notícia aqui para vocês entenderem o que está acontecendo, certo? Então vamos lá no site do G1. A parcela da população brasileira que se declara preta deu um salto em 10 anos. Em 2022, 10,6% dos brasileiros se declararam ou se autodeclararam pretos, contra apenas 7,4% em 2012. Foi o maior aumento entre os grupos raciais brasileiros. Então, o aumento da população preta se deu em maior número do que pardos e brancos, tá? Os dados são da Divisão de Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores 2022 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é a PNAD, contínua, divulgada nesta sexta-feira, né? Sexta-feira passada, dia 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O aumento no número de pessoas que se declara preta aconteceu em todas as regiões do país, com destaque para o Nordeste. Por lá, essa alta foi de 8,7 para 13,4 no período. E em seguida vem a região Sudeste, com 11,2 da população residente de cor preta no ano passado, contra 8,2% em 2012. Tá? Então, é importante notar que esse aumento ele vem ocorrendo porque, em parte, claro, porque as pessoas vêm se identificando mais como negras. Então, quer dizer, se lá no passado as pessoas tentavam encontrar uma outra classificação para a cor da sua pele, eu sou moreno, eu sou mestiço, eu sou... Então, hoje as pessoas têm menos constrangimento, sei lá, ou menos vergonha até, de dizer eu sou preto, né? Eu sou preto. Então, esse termo sempre foi um termo de disputa, a gente falou disso aqui no primeiro no ar dessa temporada, né? Então, do termo negro ou preto e tal, né? Então, a classificação do IBGE separa negro, né, como uma classificação que tem duas abas, digamos assim, que é pretos e pardos, né? E aí dentro de pardos cabe inclusive indígenas e tal. Então não é o pardo, não é sempre o mestiço de brancos com pessoas pretas, né? Então o preto é aquele mais retinto, como eu, né? De mim para cima, digamos assim, né? E aí o pardo ou mestiço é daquela pessoa mais, como se falava antigamente, o café com leite, né? Então assim, o Brasil é um país mestiço.
né? É um país mestiço. Então, se a gente olhar o gráfico, e aí tem um gráfico que eu vou pedir para o Gabriel também colocar aí para a gente, que está na mesma matéria, que é o gráfico de distribuição da população brasileira segundo a cor ou raça, tá? E aí, bom, vale dizer uma coisa, né? Raça, né, no sentido clássico do termo, não existe. Então, usa-se raça hoje como um conceito da sociologia e tal, mas guardadas as devidas ressalvas, né? Então, se fala também em etnia e tal, mas raça aqui é melhor para poder classificar, né? Então, vamos lá. Então, no Brasil, nós temos 42,8% de pessoas brancas, né, ou que se autodeclaram brancas, 10,6% de pessoas que se autodeclaram pretas e 45,3% de pessoas que se autodeclaram pardas. Então, veja, são 45,3% das pessoas. Então, o preto no Brasil é 10%. Então, assim, né, em termos totais, 10% é pouco. Então, se a gente olhar no Brasil, então a gente não vê tantas pessoas pretas, né, assim como eu, e mais escuras, porque representam um contingente menor da sociedade brasileira. Então o que a gente tem mais por aí são os mestiços, são os pardos, né, no Brasil inteiro, inclusive, quer dizer, com exceção do Sudeste e do Sul. Então vamos continuar aqui, ó. No Norte, 19,7% de brancos, 8,3% de pretos, e 70,1% de pardos. Olha que interessante. Então, o Norte tem 70,1% de pardos. Nordeste, 24,9% de brancos, 13,4% de pretos e 60,5% de pardos. Sudeste, 50,1% de brancos, só que é interessante, 11,2% de pretos e 37,3% de pardos. Então, veja, tem mais brancos do que pardos, mas a população preta no Sudeste cresceu. E no Sul, claro, então tem 72,8% de pessoas brancas, né? O Sul tem uma colonização característica, né, de pessoas que vieram da Alemanha e tal, então tem mais brancos por lá. E aí não tem nem o dado aqui de pessoas pretas, né, aqui, 5,4%, né, quando você coloca o mouse na notícia, 5,4% de pessoas pretas e 20,9% de pessoas pardas. E por fim, Centro-Oeste, com 36,1% de pessoas brancas, 9,6% de pessoas pretas e 53% de pessoas pardas. Então, o Brasil é um país pardo, né? É um país mestiço. E aí, óbvio, que aí a discussão em torno disso é sempre essa, né? Então, assim, mas o que é a miscigenação? Qual é a origem da miscigenação brasileira? O que é importante notar é que a constituição do país se deu dessa maneira. Então, quer dizer, houve aqui um encontro entre povos, né? Então os indígenas estavam aqui, os portugueses que vieram e depois os africanos que vieram escravizados. Então, esse processo miscigenatório, né? Esse processo de mistura, né? Ele ocorreu de forma violenta, muitas vezes, mas também ocorreu de maneira, digamos assim, do encontro entre as pessoas mesmo. Então, quando o Gilberto Freire, lá em Casagrande Senzala, fala sobre isso, o que ele está querendo dizer é que a colonização do Brasil e o encontro entre esses povos, né, entre essas, entre aspas, raças, se deu de maneira menos conflituosa, digamos assim, do que, por exemplo, na América do Norte, né? Então, aqui as coisas foram muito mais melífluas, digamos assim, se é possível usar esse termo, né? Então as pessoas se encontraram e se misturaram muito mais. Tem um exemplo bastante interessante, assim, um exemplo, né, que é só um exemplo, né, da Carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, para quem não leu tem que ler. Eu sempre digo que todo brasileiro tem que ler, esse é o documento de fundação do país. Então, na Carta de Pero Vaz de Caminha, é dito que quando os portugueses chegaram aqui, né, chegaram na costa brasileira, apareceu uma série de indígenas assim, ali na costa, e aí eles desceram da caravela, pegaram um barquinho, foram até a costa ali, até a praia, e aí teve aquela coisa de se encontrar, de ficar um olhando para o outro e tal. Então não foi um encontro hostil,
foi um encontro de curiosidade, daqueles portugueses chegando e dos indígenas. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram 2 indígenas no barco e levaram para a caravela, né? E aí eles entraram na caravela, diz que o Pedro Álvares Cabral ficou ali tentando se comunicar, deu presente e tal, e aí eles, né, entregaram lá um colar, alguma coisa, então eles trocaram algumas coisas ali, espelho, aquele papo todo, e aí, de repente, esses 2 indígenas deitaram ali no chão da caravela e dormiram. Assim, na frente de todo mundo, ficaram tentando se comunicar, daqui a pouco eles ali encostaram e dormiram, assim. Então, isso é uma imagem poderosa, para dizer o mínimo, desse encontro. Claro, eu não estou sendo poliana aqui para dizer que, não, então não houve problema. Claro que houve, né? Depois, quando os colonos começam a chegar, aí acontece o processo, primeiro, de tentativa de escravização do indígena, que vai acontecer no meio de um monte de problema, porque os indígenas eram mais resistentes ao processo de escravização, não faziam bem aquele trabalho que os colonos queriam que eles fizessem, e também os jesuítas que vão chegar aqui e vão brigar muito pela não escravização do indígena. Então você pega nas cartas dos jesuítas, do padre Manuel da Nóbrega, do José de Anchieta e tal, eles têm uma defesa, né, do indígena e contra a escravização do indígena que é muito forte, que não vai ter em relação ao africano, mas em relação ao indígena tem. Então os indígenas são deixados de lado e aí eles começam a trazer os africanos para cá. Claro, eles também se unem aos indígenas, a tribos que são rivais, claro, para poder guerrear contra outras tribos e conquistar outros espaços. Então tem todo um processo aqui de ocupação do espaço e de disputa de território que vai envolver, claro, batalha, guerra e tudo mais, né? Aí vem os bandeirantes, e os bandeirantes também acabam se aliando a indígenas que conhecem a mata e tal. Então, assim, é um processo complexo, né? Não é um processo de chegar aqui e meter o revólver, o espingarda e atirar e matar todo mundo e tal, não é, né? Estados Unidos, por exemplo, tem processos muito mais violentos, né, de extermínio de tribos indígenas que no Brasil não aconteceu desse jeito. Assim, não estou dizendo que não aconteceu de jeito nenhum, só estou dizendo que são coisas diferentes e distintas. É claro, os portugueses logo foram se unindo às Índias, então o Freire ele fala muito sobre isso, né? A gente pega o exemplo mais clássico de todos, que é o Caramuru, né? Que é o João Ramalho, que era um aventureiro, então chegou aqui no Brasil, logo se engraçou, e aí ele virou uma espécie de cacique, né, branco dentro de uma tribo indígena, na região de Santo André, ali, tanto é que lá tem o Parque João Ramalho, que é onde minha esposa morava quando eu a conheci, lá em Santo André. Então o Parque João Ramalho é dedicado a esse português que se instalou aqui no Brasil e se juntou aqui com uma indígena, casou, teve filhos e tal. Então, muitos portugueses chegaram aqui, segundo diz o próprio Freire, e ficaram. Eles vinham de lá, por exemplo, casados. Quando chegava aqui, encontrava uma índia, ficava com a índia aqui e não voltava para Portugal, né? Então, aconteceu muito disso aqui. Isso quer dizer que não aconteceu estupro? Claro que aconteceu, né? Provavelmente aconteceu violências à torta e à direito. Mas, assim, também ocorreram encontros e por que não dizer, amor entre essas pessoas, né? Então, se apaixonava e acabava ficando aqui e constituía uma outra família aqui no Brasil, com uma indígena e tal. E esse processo de miscigenação, então, começa, né? Começa assim. Quando os africanos começam a chegar no Brasil, vai acontecer a mesma coisa. Então, quer dizer, os portugueses e os colonos, depois já nascidos no Brasil e tal, né? A escravidão durou quase 350 anos. Então, quer dizer, o colono português e também o brasileiro, o branco que nasce aqui no Brasil, descendente de portugueses, eles também vão acabar, às vezes, se apaixonando por suas escravas ou por uma ou outra escrava. E aí vão ter filhos e tal. Então, caramba, isso aconteceu, né? Mas houve violência? Bom, provavelmente houve violência, né? Mas também houve encontros.